E o São Paulo decidiu abrir concorrência para tentar faturar mais dinheiro com a empresa que comercializa os ingressos do seu estádio. O acordo com a Total Acesso termina em dezembro desse ano. E em meio a uma reclamação ou outra e a uma condição financeira X, a ideia do presidente Arrim Assis é aumentar o faturamento para quem sabe 2x. E já há duas empresas candidatas com a intenção de herdar ou ficar no lugar da Total Acesso. O que dá para contar é que ambas essas empresas aceitam inclusive adiantar dinheiro. E dinheiro adiantado por um São Paulo que passa por enorme crise financeira passa a ser algo extremamente positivo. São Paulo não fechou as tratativas com a Total Acesso e ainda vai dar a oportunidade para a empresa que é a atual parceira de fazer uma nova oferta, caso não exista uma melhora nas condições. A tendência é que a gente tenha um novo sistema operando no estádio do São Paulo. Vale a lembrança de que essas tiqueiras, né, que vendem tickets, elas têm papel super importante no fluxo, na vazão da entrada dos torcedores e em todo esse sistema. Só para completar sobre o São Paulo, mais uma crise política. José Eduardo Mesquita Pimenta e Ives Gandra Martins renunciaram aos cargos de presidente e secretário do Conselho Consultivo, respectivamente. Eles reclamam de assinaturas deles que constam num documento anexado por Outen Aires de Abreu, presidente do Conselho Deliberativo, tratando sobre mudanças estatutárias. Há uma suspeita de fraude, de falsidade ideológica em relação a esse documento. Após a eliminação do São Paulo na Copa do Brasil diante do Juventude, aqui em Caxias do Sul, numa derrota pelo placar de 3-1, a diretoria decidiu demitir o técnico Roger Machado, que deixa o clube após 17 jogos no comando, e agora o São Paulo está no mercado em busca de um novo comandante para o restante da temporada. Rui Costa fica no clube, executivo que foi o principal responsável pela contratação de Roger Machado, está mantido por Massis, mas existe uma enorme pressão política no atual presidente do São Paulo para demiti-lo. Pode acontecer uma novidade em relação ao caso. Amanhã terá a definição do presidente Massis. O Roger, assim que o jogo se encerrou, já era uma dúvida pertinente aqui, né, em Caxias do Sul. Foi cerca de 1h20 após o jogo apenas que o Rui Costa foi ao microfone anunciar a saída de Roger Machado. O papo foi extremamente tenso no vestiário aqui do Alfredo Jaconi e, portanto, foi feita a demissão de Roger Machado. Saiu do estádio, assim como seus auxiliares. A gente pôde ver a saída de Paulo Paixão, preparador físico do Roger, que estava com um semblante bastante abatido e deu tchau aos funcionários do clube. Agora o São Paulo vai ao mercado contratar um novo técnico, mas as conversas devem começar apenas nesta quinta-feira, na manhã desta quinta-feira. O São Paulo tem alguns nomes já especulados, entre eles o ex-técnico do São Paulo e ex-técnico do Corinthians livre no mercado. Dorival Júnior é um nome que está na pauta, mas ainda não há uma definição em relação a quem será o favorito do São Paulo, a prioridade do São Paulo na busca por um novo comandante. Vieram para Caxias Rui Costa e Rafinha, falaram por telefone com o presidente Massis. Nesta quinta-feira, então, novidades em relação à busca do São Paulo por um técnico. Roger Machado caiu, foi uma decisão tomada em conjunto pelos três, Massis, Rui Costa e Rafinha, toda a direção de futebol e a presidência do São Paulo. O que dizer do São Paulo com essa decisão aí do Roger Machado? Tragédia já anunciada, né? Uma crônica de uma tragédia anunciada, essa questão do São Paulo? Faz tempo, né, Igor? Boa noite para você, para o meu professor Danilo Lavieri. Quando eu botei a mão na cabeça é que eu lembrei que eu machuquei o joelho por causa dessa competição aí. Pô, meu joelho tá doendo pra caramba. Eu não deveria ter ido, não jogo mais, tô avisando já antes. Mas o Danilo foi um grande professor, muito obrigado. Muito boa noite para todos que nos acompanham. É tragédia anunciada e já há muito tempo, né? No momento que começou, no momento que ele foi contratado, já se esperava. O rendimento tinha que ser muito grande, né? Do Roger, do resultado e do trabalho dele em si, do desempenho do time dele. E quando ele trouxe de fato as convicções, as ideias dele de jogo, poucas vezes o time rendeu muito bem, né? Raras vezes, uma vez contra o Cruzeiro, uma outra contra o Bahia, talvez, né? E assim só aconteceu também depois da chegada do Arthur. O que fica na minha cabeça é assim, como que uma diretoria decide mandar embora um treinador que até aquele momento, né, é líder do campeonato, está invicto no campeonato, então ela decide mandar embora esse treinador por alguns motivos que o Rui Costa não deixou claro na entrevista hoje. Não deixou claro, ele falou por ética, né? Eu não posso falar quais foram os motivos que me levaram a demitir o Crespo,
Mas daí ele voltou, beleza, ocorreu alguma coisa muito grave lá dentro, que a gente não sabe, que eles foram obrigados a mandar o Crespo embora. Tá tudo certo. Vamos lá, a gente precisa contratar um treinador. Na minha cabeça, no meu mundo ideal, como que a gente contrata um treinador? O treinador que, analisando o elenco, ele vai ser capaz de tirar bons resultados com esse elenco que a gente tem. Conhecendo o Roger, era muito claro que o elenco do São Paulo era limitado para a ideia de jogo do Roger. Só chegou o Arthur depois. Em todo lugar que o Roger trabalhou, praticamente todo, ele joga nesse sistema, esse 4-2-3-1 com variação, mas nesse sistema com 2 pontas. O São Paulo não tem pontas. O São Paulo, quando o Roger foi contratado, tinha o Ferreirinha e mais 2 da base. Então, beleza. Na ideia de jogo do treinador, com as convicções que tem o treinador como ideia de jogo, esse é o elenco para executar? Não é. Daí contrata o Roger. Então, já começou tudo errado. Né? Então, cara, e agora falando do jogo especificamente de hoje, é um absurdo os gols que o São Paulo tomou. É um absurdo. O zagueiro, ele tem que marcar o jogador, não a bola. A gente conversou tanto sobre isso, né, Danilo, naquele nosso campeonato. É verdade. Você tem que marcar o jogador. A bola não vai entrar sozinha no gol, né? E o São Paulo, que tinha ainda uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro até pouco tempo atrás, em 2 jogos sofreu 6 gols, 3 em cada um. E de formas uma mais bizarra do que a outra. Olha aí, mais um tentando cavar a falta, porque o Enzo ficou deitado um tempão, ver se o juiz achava alguma falta. O Luciano fez isso no Clássico de domingo. Sabe, cara, é tudo coisa que vai acontecendo assim, e vamos detalhar mais, obviamente, sobre o jogo. Eu já falei demais na minha primeira explanação aqui, e eu nem sei o que eu nem teria tantas palavras assim. Tamanha é a loucura que é o São Paulo hoje. Dentro de campo, fora de campo. É ano político. Porque o Rui deveria ir embora também. O diretor deveria ir embora junto com o Roger. Mas ele não vai, é ano político. Você não consegue contratar ninguém em ano político. Você vai colocar um diretor estatutário, um diretor político, um diretor que é conselheiro, que não entende bulhufas de futebol. Cara, o São Paulo é uma verdadeira loucura. São Paulo é uma verdadeira loucura. Não ser rebaixado esse ano já é uma vitória. Agora, Danilo, para a gente colocar todo mundo na mesma página, já com os acontecimentos posteriores lá ao jogo de Caxias do Sul, né? O que aconteceu, primeiro que a diretoria demorou, o Rafinha, né, e o Rui Costa demoraram mais de 1 hora para vir dar uma coletiva, então já tinha sinal de fumaça lá, alguma coisa que ia acontecer, né? Então quem acompanha futebol, vocês que acompanham geralmente pós-jogo com a gente aqui, até mesmo em outros veículos, sabem que demorou para vir dar coletiva, já, opa, tem alguma coisa acontecendo. Os caras ficaram lá no vestiário, inclusive nosso amigo Gabriel Sá tá lá passando perrengue lá e frio em Caxias do Sul, acompanhando o trabalho em loco também. E aí depois o Rui Costa aparece para dar essas explicações. No São Paulo solta uma nota aí nas redes sociais, confirmando ali por volta de, acho que eram 10h27, alguma coisa assim. E aí o Rui Costa aparece para dar essas explicações, comunica que ele está de fato indo embora, que o Roger está indo embora, mas quando é perguntado ele não diz que está indo junto também. Assim, ele disse até que enquanto o presidente quiser eu vou continuar aqui. E aí eu quero saber de você, Danilo, você acha que a torcida, na sua percepção, vai sossegar enquanto não houver uma demissão mais ampla, uma troca mais ampla no Departamento de Futebol de São Paulo? Acha que a troca do Roger Machado é suficiente, na sua visão, para apaziguar as questões aí? Está aí o comunicado oficial do São Paulo na tela. Vai parar por aí ou vem mais coisa aí? O torcedor são paulino pode se preparar, Danilo. Olha, eu acho que assim a torcida do São Paulo, uma boa parte dela, não toda, né, mas uma boa parte achava ou colocava no Roger toda a culpa, toda a pressão, todo o peso desse momento que o São Paulo vivia. A gente pode discutir de uma maneira mais profunda o porquê isso aconteceu, ou se o Roger realmente tinha culpa de tudo isso. Porque, como eu disse, eu acho que o Roger ele sofria uma pressão por uma decisão da diretoria de ter demitido o Crespo no momento que o Crespo estava, que ninguém entendeu até hoje, e acho que o tempo só inocenta o Crespo, né, em todos os sentidos, até naquele termo que ele falava 45 pontos primeiro, porque em nenhum momento ele dizia o São Paulo vai lutar apenas contra o rebaixamento. Não, era
45 pontos, que era uma questão do tipo, nosso primeiro objetivo é não passar perrengue neste campeonato, que ele sabia os limites que o São Paulo tinha. E vamos lembrar, é bom lembrar aqui a cronologia para todo mundo que tem uma memória um pouco mais curta, especialmente para o Maciz e para o Rui Costa e para o Rafinha. Eles demitem o Crespo e um dos discursos, inclusive do Rafinha, até antes de chegar no São Paulo, quando ele ainda estava no Sport TV fazendo a sua despedida, era: o São Paulo não pode ter um técnico que pense assim. E aí o enredo foi transformando essa demissão do Roger Machado em uma das coisas mais ridículas que eu já vi no futebol nos últimos tempos. Porque, como se não bastasse toda a demissão feita do Crespo lá atrás, o enredo foi trazendo para, no começo da semana, a gente estava discutindo um áudio do presidente do São Paulo, um áudio, entre aspas, vazado, do presidente do São Paulo, e o presidente dizia: eu não vou demitir o treinador. Eu não tenho dinheiro para demitir o treinador. Eu já estou pagando a multa de A, B, C, D. E agora vai pagar a multa do E também. 2 dias depois de falar que não ia demitir. E para piorar a situação, como se não bastasse toda essa situação do torcedor do São Paulo estar num momento absolutamente de crise e tudo mais, o Rui Costa vai para uma coletiva e finge que não tem nada a ver com isso. Não foi uma decisão minha. Foi uma decisão do departamento de futebol apoiada pelo presidente. Ora bolas, Rui Costa, o que é o departamento de futebol? Se não é você na frente do departamento de futebol, um Rafinha que tinha recém-chegado, que era mais um animador de elenco do que qualquer outra coisa, com todo o respeito que o Rafinha deve construir aí a carreira que ele tem como jogador, não como dirigente. E aí a gente vê esse encerramento dessa novela com a demissão do Roger com uma coletiva absolutamente de um nível que não combina com o tamanho que o São Paulo tem. A condução, desde a demissão do Crespo, é uma condução amadora, uma condução ridícula, que não tem justificativa. E o tempo foi destruindo todos os argumentos usados pelo São Paulo e pela sua diretoria para a demissão do Crespo naquele momento. Então, é realmente assustador que o São Paulo tenha chegado nisso, e eu estou falando aqui só da parte de dirigente. E aí o São Paulo vai contratar quem agora? Se no próprio áudio o presidente dizia que o Dorival ganhava 3 vezes mais do que ganha o Roger e que o São Paulo não tem dinheiro. Então vai contratar quem? Tem dinheiro para contratar um treinador de grife? Tem dinheiro para agir na janela e trazer jogadores que vão mudar o status do elenco do São Paulo? Não tem. O São Paulo não tem. O torcedor do São Paulo não pode ser iludido pela diretoria da maneira que está sendo. Não adianta volta a Dorival, contrata o Tite, vai chamar o Felipe Luiz. O São Paulo, como disse o áudio do presidente, não tem dinheiro para contratar treinadores desse peso. Então, assim, a condução do São Paulo, desde a demissão do Crespo, é uma condução amadora, de altos e baixos, em que o Roger conseguiu vitórias como uma vitória muito boa contra o Cruzeiro, mas que, em geral, ele estava o tempo inteiro com a faca no pescoço, por culpa da diretoria. Eu ainda não entendo muito bem, já falei isso outras vezes, como o torcedor pegou o Roger apenas como todo o culpado. Mas o torcedor, ele vive mais de sentimento, não tem como tentar ficar pedindo para ele racionalizar toda hora. O torcedor estava sentindo falta do Crespo, está se sentindo enganado porque o presidente foi empichado com desvio, com suspeita de desvio de verba e tudo mais. Então o torcedor estava ali, o que eu quero, o que eu não quero, eu quero a volta do Crespo, ele estava meio desiludido. Então, assim, eu achava pouco prática a cobrança da torcida em cima do Roger, mas a torcida é a última parte que a gente tem que cobrar hoje numa noite como essa. O São Paulo está passando por um dos capítulos mais vergonhosos da sua história, e não estou dizendo da eliminação do Juventude, eu estou dizendo do combo que eu descrevi tudo aqui agora. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.